Boa noite, pessoal. Ailson Silva mais uma vez com vocês, dando aquela reforçada no conteúdo de eletronegatividade e polaridade. Essa aula tem o objetivo de reforçar o conteúdo que a gente viu em sala de aula, porque tem pessoas, que necessitam de um pouco mais de reforço, outras também que não puderam estar presentes por diversos motivos, e a gente, na tentativa de dar uma reforçada, a gente utiliza os meios que a gente tem e fazendo uso da tecnologia a nosso favor. Tudo bem? Então, como já dito, eletronegatividade e polaridade, um tema muito importante que cai no seu vestibular. A questão do vestibular não é específica sobre eletronegatividade, mas é um conhecimento que você deve ter para que você consiga responder suas questões. Tudo bem? Nossa habilidade, essa habilidade a gente tem que reconhecer, os estados sólido, líquido, gasoso em função das interações eletrostáticas entre os átomos, íons e moléculas. Professor, eu não entendi. De primeiro momento, eu quero que você se atenha à eletronegatividade, porque você talvez misture o conhecimento que você já tem sobre o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso, e associe diretamente com aquele conteúdo de mudança de fase. Só que neste caso, a gente vai se ater à eletronegatividade e à polaridade das moléculas. Por isso que ele reconhece como habilidade de desenvolver tudo isso, porque é de forma coordenada que isso acontece. Beleza? Então vamos lá. Aqui alguns combinados, que eu gosto de trazer nos slides para que a gente possa se dar muito bem. Primeiro, você deve realizar suas atividades propostas. Nestes slides tem algumas atividades, você deve tentar responder elas para que você adquira o conhecimento significativo da nossa aula. Tudo bem? Quanto às suas dúvidas, estou à disposição para tirar todas elas, inclusive no WhatsApp, você tem meu número pessoal, temos a plataforma Edu3, temos aí os nossos encontros durante as aulas, durante a semana. E aqui o bom é que fica gravado e você pode estar revendo estas aulas. Combinado? Vamos adiante. De início, pessoal, trago logo a tabela periódica, mas você pode perceber que tem uma seta enorme lá em cima, no sentido esquerda para direita. Esse sentido é que aumenta a eletronegatividade de acordo com a posição que o elemento ocupa na tabela periódica. Trouxe como exemplo o Fu, que é igual a 4,0 em termos de eletronegatividade, tá? E o frâncio, que é 0,7, ou seja, o flúor é mais eletronegativo do que o frâncio. Se você olhar na tabela periódica, temos aí duas marcações, se eu consigo sinalizar aqui para você, temos aqui esta marcação e esta marcação, aqui, ó, flúor e o frâncio. Eu quero que você pense em uma seta na diagonal. Como assim, professor? Você está vendo aqui essa da esquerda para a direita, Você está vendo essa da esquerda para a direita nesse sentido. Só que a eletronegatividade ela também aumenta de baixo para cima, certo? Ou seja, se eu juntar o conhecimento desta seta, deste sentido, com esse outro sentido, eu vou ter uma seta na diagonal, correto? O que me dá uma certeza de que ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tudo bem? Simples assim. De novo, isso você tem que ter em mente. Na sua cabeça, a seta tem que funcionar assim. Por quê? Porque ela cresce de baixo para cima, a eletronegatividade, e da esquerda para a direita. Temos alguns exemplos, mas tem outros elementos na tabela periódica. Caso você precise fazer uma análise, você deve ter esse conhecimento. Quanto à eletronegatividade, temos aí o conhecimento sobre o que é polar e o que é apolar. Olhando para essa molécula do cloro, olhando para esta molécula aqui do cloro, você percebe que os dois átomos são iguais. O que eu faço para definir se a molécula ela é polar ou apolar nesse caso?
eu traço essa linha e observo que este átomo é igual a este outro átomo. Ou seja, se não tem polo fazendo diferença nenhuma, se eles são iguais, então a molécula ela é apolar. Não tem polo diferente, a molécula é apolar. É isso que você tem que ter em mente, tudo bem? Porque este cloro aqui é como se tivesse uma ligação, e este cloro ele atrai os elétrons, assim como este outro atrai para ele também os elétrons na mesma intensidade. Então o vetor ficaria partindo desta forma, o que tornaria ela nula, porque os dois átomos são iguais, então a molécula é apolar. De novo, se não tem polo fazendo diferença, a molécula é apolar. Beleza? E se fosse o contrário, professor? Aqui também do lado tem. Traço uma reta aqui, observo que de um lado eu tenho o hidrogênio, do outro lado eu tenho o cloro. Se eu olhar para a tabela periódica, onde fica o cloro e onde fica o hidrogênio? A eletronegatividade não cresce da esquerda para a direita. Olha onde está o hidrogênio. Agora o cloro está no período de baixo, ó. Tá vendo? Mas ele está mais à direita da tabela periódica. Então nesse caso o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Para você entender melhor, vamos para a molécula. Tá aqui a nossa molécula de hidrocloreto, hidrogênio e o cloro. Se eu traçar uma reta aqui, eu percebo que o cloro está atraindo maior parte dessa eletronegatividade para ele. Desta ligação é como se o cloro estivesse atraindo para ele a maior parte da eletronegatividade. Como se ele tivesse, não, ele atrai para ele a maior eletronegatividade. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O polo do cloro é mais eletronegativo nesta molécula. Se eu tenho um polo mais negativo, um polo fazendo a diferença, se eu tenho polo fazendo diferença, ela é polar. De novo, se os dois polos não tiverem diferença nenhuma, a molécula é apolar, porque não tem polo fazendo a diferença, que é no caso do cloro ligado com outro cloro que você viu aí. Beleza? Cloro ligado com outro cloro, molécula apolar. Isso. E se neste caso tem um polo fazendo a diferença em relação a outro, a molécula ela é polar. Resumindo, não tem polo fazendo a diferença, apolar. Se tem polo fazendo a diferença, ela é polar. Tudo bem, né? Então na tabelinha abaixo aí ele te traz alguns valores que na sua prova deve conter estes valores, porque você não vai decorar isso. Então ele te traz de uma forma bem simplificada que a eletronegatividade do hidrogênio é 2,2, do cloro 3,16 e do sódio 0,93. Então quem seria o mais eletronegativo? O cloro. Tudo bem? Neste outro caso você observa que também existe ligação, só que esta ligação ela não é polar e não é apolar. Esse tipo de ligação a gente classifica como iônica. Por que iônica? Por causa dos íons, o mais e o menos que você está vendo aí. E isso gera uma ligação eletrostática. Beleza? Então também existe essa ligação iônica. Professor, e a polar e a que é apolar também são ligações iônicas? Não, são ligações covalentes.
certo? Como assim, professor? Elas são oriundas de acordo com a valência do elétron, se ele é mais negativo em relação a um outro átomo. Um átomo mais eletronegativo do que outro átomo, por isso covalente. Neste caso aqui é iônica, o NaCl, que é o sal de cozinha que a gente conhece muito bem, você faz uso na sua casa. Beleza, né? Só espero não estar falando muito rápido, estou tentando ficar repetindo o mesmo conteúdo para que você fixe, né, na cabeça, que isso possa te ajudar na futura prova que você virá fazer. Este conteúdo, pessoal, vai cair já em um outro bimestre. Esse nosso bimestre a gente já está encerrando, nosso conteúdo fica lá em funções, e isso aqui já é para a próxima, tudo bem? Tem uma molécula aí de água, aí ele te dá outros valores na tabela também. Com essa molécula de água, isso aqui você já viu, só que ele mudou, ó, colocou o carbono. O hidrogênio continua com a eletronegatividade de 2,2, o oxigênio de 3,44 e o carbono de 2,55. Mas o que eu quero que você aprenda neste slide, com o que eu estou dizendo aí, é ainda a ideia de polaridade. Beleza? Como assim, professor? Bom, se você olhar nessa molécula de água, nós temos aqui, ó, um átomo de oxigênio que é bastante eletronegativo. Beleza? Então, tenho aqui outros polos de hidrogênio que são iguais. Mas nesta molécula, você deve pensar no seu vetor de momento de polo, que é aquele Mzinho com a seta em cima, que quando a seta parte para o oxigênio dos dois lados nesta ligação, este polo faz a diferença. Então, se este polo faz a diferença na molécula de água, a molécula de água é uma molécula polar, porque tem polo fazendo a diferença. Beleza? E na fórmula molecular do CO2, eu tenho aí o carbono central se ligando também a 2 oxigênio. Percebe aqui, ó, o carbono se ligando a 2 oxigênio. Aqui tem um e aqui tem outro. Confere. Só que se você pensar no seu momento de polo, quando esta seta parte para este oxigênio da direita, também parte uma para o oxigênio da esquerda. Com isso, isso aqui vai se anular. Então, o momento de polo 1 vai se anular com o momento de polo 2, o que dá isso igual a zero, que torna esta molécula apolar. Professor, mas você não acabou de dizer que o oxigênio é eletronegativo? Sim, mas esta molécula ela é apolar porque com a intensidade que o oxigênio nesta molécula atrai, o outro do lado esquerdo também vai atrair. Se esse oxigênio atrai com uma certa intensidade, este outro oxigênio também vai atrair com a mesma intensidade. Por isso se anulam. E se não tem polo fazendo diferença, a molécula é apolar. Professor, eu não entendi. De novo, pessoal, você pode se confundir se a molécula é polar ou apolar neste exemplo, porque tem a presença do oxigênio. Só que não tem só um oxigênio como na molécula de água para poder fazer a diferença no polo. Ele tem dois, e a intensidade que esse puxa, esse também puxa os elétrons para ele na ligação. Com isso, torna-se uma molécula neutra. Com isso, se não tem polo fazendo diferença, são iguais. Esse é igual a esse, não tem nenhum diferente. Então a molécula é polar. Espero ter ficado claro. Tudo bem. Neste outro slide, ele só substitui o que você viu no quadrinho por valores reais. Pegou o hidrogênio aqui, ó, que é 2,2 e colocou no seu devido lugar. Hidrogênio 2,2, o oxigênio, que é 3,44, também está aqui, e na molécula de água também está aqui. Beleza? Então ele só foi substituindo o carbono, ele colocou o valor aqui,
que é para você ter uma ideia da eletronegatividade das moléculas. Em outras palavras, ele está te dizendo que nesta molécula o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nesta molécula, o oxigênio tem uma eletronegatividade igual a outra, e os dois juntos são mais eletronegativos do que o carbono, por isso que cada um puxa para si, tornando a molécula neutra. Tudo bem, né? Vamos adiante. Fiz uma brincadeira, no agora é sua vez. Com base na tabela periódica, o cloro é mais eletronegativo do que o bromo. Indica a alternativa que melhor corresponde a essa molécula. O cloro é mais eletronegativo do que o bromo, você sabe disso? Como é que eu vou afirmar isso, professor? Se você pegar a tabelinha periódica e fizer o esquema que a gente combinou, traçar a reta, você vai perceber que o cloro, certo, é da mesma família que o bromo. Porém, a análise não tem que ser feita só da esquerda para a direita. Daí a importância de entender que ela acontece também de baixo para cima. Certo? Até fiz uma brincadeira na sala que o aluno Lucas disse que o mais alto é mais eletronegativo. Sim, se isso ajudar você a entender que o mais alto é o mais eletronegativo, a gente pode utilizar isso a nosso favor, certo? Mas o correto é entender que o elemento que ocupa o período maior é o mais eletronegativo. O elemento que ocupa a posição mais à direita é o elemento mais eletronegativo. Sem maiores dificuldades, a turma respondeu que o gabarito dessa questão é a letra A, porque entenderam que os vetores, esta molécula da letra C, por exemplo, o bromo é igual a este bromo, anula-se a molécula, logo, se não tem polo fazendo a diferença, ela é apolar. Beleza? Neste outro caso, ele está afirmando na letra B, com o sentido da seta aqui, ó, que o bromo é mais eletronegativo do que o cloro. E isto é falso. Sobrando assim, restando assim, a letra A como gabarito. O vetor está apontando para o cloro, sinalizando que é mais eletronegativo do que o bromo. É simples, é só isso que era para você fazer. Olhando para a resolução dessa questão, ele te dá o gabarito como letra A e ele explica na tabelinha que a eletronegatividade do bromo é 2,96 e a do cloro 3,16. Tudo bem? Isso também a gente tem no aplicativo PT Platinum. PT Platinum, que eu disponibilizei para vocês no início da aula, do nosso período letivo. Então é bem fácil de entendimento, conteúdo tranquilo, tá, pessoal? Aí de novo ele fala das polaridades da molécula, só que ele quer chamar a atenção para você. Ele quem, professor? Uma vez me fizeram essa pergunta. Bom, o nosso ponto de origem é o sistema Farias-Brito, né? Nossa referência teórica. Mas na química existem outros teóricos, mas o conteúdo é o mesmo. Então aqui está bem didático. Vamos fechar com o Farias-Brito. Ele está querendo mostrar para você que a molécula, que ela é produzida ou fabricada, constituída por dois átomos, átomo A e átomo B. Esta representação é conhecida como bolas e varetas. Então eu tenho aí um átomo A e um átomo B, e aqui no meio eu tenho uma ligação. Beleza. Esta representação é uma representação linear. No meio eu já tenho uma outra representação com três átomos, o átomo A, o átomo B e o átomo C, e isso forma aí uma ligação angular. Por que, professor? Eu não entendi. Aqui eu quero que você entenda que esta molécula tem este comportamento porque existem elétrons livres que empurram, melhor aqui, que empurram, aqui é para ser uma seta, estes dois átomos para que eles fiquem nessa conformação. Isso quer dizer
que o átomo B é mais eletronegativo do que os outros, a ponto de ter uma força de repulsão em A e em C. Dito isso, você está apto a olhar para este modelo, entender que aqui no centro tem um átomo, correto? E agora sua análise vai ficar feita uma observação em cima deste campo avermelhado. Note que a eletronegatividade neste caso é maior neste canto avermelhado. Professor, mas esse outro lado é maior, esse azul, porque tem dois átomos de hidrogênio, então fica esse campo eletromagnético aí em azul, maior, porém mais fraco. O hidrogênio e o oxigênio têm eletronegatividade diferente, então o oxigênio atrairia os elétrons para si. Mais adiante, polaridade das ligações, olhando para a fórmula molecular, de novo de CO2 e de novo da água, você vai notar que se repete, só que agora ele quer que você olhe para os vetores do momento de polo. Aqui neste slide ele só vai te dizer novamente quem é polar e quem é apolar. De novo, no caso da molécula de água, ela é polar porque tem um polo fazendo a diferença. Que polo? O oxigênio. No caso da molécula de CO2, eu também tenho oxigênio, só que eu tenho dois oxigênios e cada um puxa para si os elétrons com a mesma intensidade, o que torna a molécula neutra, nula, a força se anula uma com a outra. Logo, eu tenho, se eu não tenho polos fazendo a diferença, então a molécula é apolar. Tudo bem? Nesse quadrinho ele te dá novamente os valores, que é para confirmar o que está sendo dito. Isso você já sabe. Na molécula de cianeto, por exemplo, a gente tem aqui o vetor apontando para a direita, indicando que o nitrogênio aí é mais eletronegativo, atraindo os elétrons para si. Logo, se tem polo fazendo a diferença, a molécula é polar. Note que este polo faz a diferença com essas três ligações, e o nitrogênio é mais eletronegativo em relação ao hidrogênio. Com isso, eu tenho uma molécula polar. Mais uma vez, no quadrinho ele traz os valores, que é para te provar que o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Tudo bem, né? Então, vamos adiante. Mais uma vez, agora é com você. Ele diz: indique V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. A molécula do Cl2, do cloreto, ela é polar. Ele quer saber se isso é verdade ou se isso é falso. Você vai ver no próximo slide a resolução, mas aqui eu posso te adiantar que ele está falando que se é Cl2, é Cl ligado a Cl. Lembra que os dois polos são iguais? Este átomo puxa a eletronegatividade para ele e esse puxa a eletronegatividade para ele, se anulando, o que torna a molécula apolar, porque não tem polo fazendo diferença. Logo, esta alternativa aqui seria falsa. Essa alternativa seria falsa. Beleza? A molécula de H2 também não muito diferente. Ele está te querendo que você desenhe a molécula, então hidrogênio ligado a hidrogênio, cada uma puxa com a mesma intensidade. Esse momento de polo se anula, o que torna a molécula apolar. Se não tem polo fazendo a diferença, a molécula é apolar, o que torna essa sentença correta ou verdadeira. Beleza? Então, vamos lá mais uma vez. E o hexano, professor? Bom, pessoal, o hexano
C6H14, ele quer que você faça os 6 carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você ligue os hidrogênios. Você precisa fazer isso. Beleza, aí coloca todos os hidrogênios. Aí ele pergunta se é bastante solúvel em água. Pessoal, vamos partir aqui do princípio de que semelhante dissolve semelhante, correto? A molécula de água, você sabe que ela é polar, que tem um polo que faz diferença, que é o oxigênio. Eu te pergunto, no hexano temos a presença do oxigênio? Não. Então o hexano, ele é bastante insolúvel em água. Logo, esta alternativa é falsa. E o etanol, professor? Você desenha a molécula novamente, né? 2 carbonos. Aí sai aplicando os hidrogênios. Beleza? E no final você vai ter um OH. O que isso quer dizer, professor? Que é bastante solúvel em água, porque tem a presença do oxigênio. E semelhante dissolve semelhante. Logo isso seria verdadeiro. Professor, eu não entendi. Vou melhorar para você na correção. Isso aí é o nosso gabarito. Indique verdadeiro para a sentença verdadeira e F para a sentença falsa, como foi pedido no slide anterior. Aqui na letra A, ele afirmou que a molécula era polar entre Cl e Cl. E você já sabe que se tem polos iguais, não tem nenhum diferente fazendo a diferença nessa ligação. Então essa molécula é apolar, não é polar, e isso é falso. Aí ele segue te dando o gabarito. Hidrogênio funciona como essa mesma ligação do cloro, né? Hidrogênio ligado a hidrogênio, não tem polo fazendo a diferença. Logo ela é apolar, mas o gabarito aqui ficou correto, porque ele trouxe correto. No hexano ele já te traz a estrutura desenhada, muito bem, serve para nós. Essa estrutura aqui, ó, note que é diferente dessa. Então, se semelhante dissolve semelhante, está longe desta molécula aqui ser igual a esta. No seu livro ele fala de micela. Micela tem esta cauda, por exemplo, tem esta cauda com a cabeça polar. Então seria a cauda apolar e a cabeça, que a gente chama de grupo funcional, polar. Tudo bem, né? Aí mais uma vez ele repete aí a molécula de cloro ligada a cloro, de hidrogênio ligado a cloro, e a ligação iônica do Na+ e Cl- juntas. Te dá mais uma vez os valores de eletronegatividade. Beleza? Professor, não entendi. Pessoal, estou passando que esse slide é o mesmo anterior que a gente já utilizou aí. O que tem de mudança nesse slide, por exemplo, seria aqui, ó, o que está nessa tabela. Ele te dá os valores de eletronegatividade, né? Molécula nula, o cloro, que não fazem a diferença, ela se anula, por isso é zero. A molécula é apolar, não tem polo fazendo a diferença. Aí ele te traz do HCl, já se torna polar, porque o cloro é mais eletronegativo. E o NaCl é uma substância iônica, te dá os pontos de fusão e ebulição de cada um deles. Mas isso a gente não vai utilizar agora. O que interessa pra gente é saber o que é polar e apolar. Bom, a forma estrutural, fórmula molecular da água, né? O H2O você conhece bem. É esta fórmula estrutural. O que ele traz de novidade aí para você? Está te dizendo que o ângulo dessa estrutura
este ângulo aqui é de 104 graus ponto 45 ou 104,45 graus, para facilitar para você. E a distância da eletronegatividade, medindo aí a repulsão entre oxigênio e hidrogênio, que é dada em pm, é 95,84. Isso pode servir para uma questão, por exemplo, que você possa responder. Tudo bem? Detalhe: se tem este ângulo, ela é angular. Tudo bem? Então esta molécula, ela é angular. Note que aqui também forma um ângulo. Outro exemplo de forma estrutural angular. Ele está querendo introduzir aí um exemplo de forma estrutural. Agora, dentro da geometria, da forma estrutural, o que é muito importante você saber o nome das formas, certo? O nome da geometria delas, com seus respectivos ângulos. Aí temos os exemplos das moléculas. E o que interessa bastante para nós são essas imagens. Por exemplo, linear, quer dizer que hoje a gente já viu carbono ligado a oxigênio, que esta parte é 180 graus, esta parte também, que é igual, é 180 graus, e se eu somar o todo daria 360. Como assim, professor? Se eu tenho carbono ligado aí a oxigênio, por exemplo, a distância entre um oxigênio e outro já seria 180 mais 180, que dá 360. Aí ele segue falando outros exemplos, né? O BF3, por exemplo, tem a geometria trigonal, porque o ângulo, vou tentar fazer aqui para você, este ângulo mede 120 graus, este ângulo mede 120 graus e este ângulo também mede 120 graus, o que deixa ela com a conformidade trigonal. Beleza, né? Angular, você acabou de ver que a geometria da água, ela é angular. Tudo bem? Professor, agora este ângulo não é o mesmo tamanho que o senhor falou agora há pouco. É não, pessoal. Porque este ângulo que ele está medindo aí é das ligações entre hidrogênio e hidrogênio, da molécula específica da água. Nesse outro caso, não é mais a molécula da água. Ela é angular, porém não é mais a água. Note que é SO2. Aqui, ó. Note que não é a água. O ângulo é diferente. É 120 ou 119 graus. Tudo bem? Então, professor, todo angular é 120? Não. Da água não é, por exemplo. Então, isso aí, infelizmente, você vai ter que decorar até aprender. E aí, vamos seguindo com a geometria tetraédrica. Muito importante, cai muito em vestibular, certo? Tetraédrica, piramidal, angular e bipiramidal trigonal. Então você vai associar ao ângulo, né, a molécula que você pode decorar e a conformidade dela. Este modelo é de bolas e varetas que te ajuda. O mais complexo deles, que você teria um problema maior, seria para identificar esta molécula aqui, por exemplo, que ela forma ângulo para a frente na parte de baixo e forma ângulo em cima também no plano. E a última, a bipiramidal, que funciona desta forma.
fazendo aqui com o dedo, né? Aí eu quero que você trace uma linha aqui, ó, e pense que a geometria é bipiramidal, porque tem um formato como se fosse duas pirâmides. Por isso o nome é bipiramidal. Tudo bem. Aqui, caso você tenha curiosidade ou a disponibilidade para fazer, seria a receitazinha de... Não é bolo, receita de sabão, para fazer sabão. Na 1, água, soda cáustica, óleo usado peneirado e álcool. 2, óleo, soda sem escamas ou soda líquida, detergente neutro, água gelada e bicarbonato. Também pode ser feito com água, soda em escamas, no exemplo 3, sebo de boi, óleo usado e essência de álcool de posto, de gasolina. Seria uma aula mais prática. Fazendo o sabão, se o sabão é feito de óleos e gorduras, como é capaz de limpar superfícies engorduradas? Essa pergunta é clássica. Como é que o sabão é feito de gordura e limpa superfícies engorduradas? Por este motivo, a água mais o sabão mais gordura formam uma micela, está no seu livro, certo? Com isso é formada a emulsificação. O que é isso, professor? A emulsificação é o que vai gerar aquelas bolinhas do sabão, certo? A micela é representada por uma cabeça polar, ou chamada de hidrófila, e uma cauda apolar. Isso você viu naquele exemplo da questão, onde ela tem a cauda representadas por carbono e hidrogênio, certo? E a cabeça, onde tem um grupo funcional com a presença do oxigênio. Na micela, a estrutura que você vai encontrar em prova é essa estrutura, porque é a parte hidrófoba, de novo, hidrófoba, que interage com a gordura. Então é esta parte aí, que não é miscível em água, que ajuda a interagir com a gordura. Mas também temos a parte hidrófila, que interage com a água. Ou seja, gordura vai ficar com a gordura. Só que este grupo funcional aqui, meu querido, não esqueça que ele é polar. Se ele é polar, ele tem a capacidade de romper estas gorduras a ponto de limpá-las. Se você não entendeu, é como se você tivesse um recipiente qualquer. Embaixo tem água, em cima tem gordura, formando uma camada. Lá no seu sabão neutro, por exemplo, você adiciona a micela e nela vai ter esta cabeça, que vai conseguir perfurar esta camada de óleo, e é isso que acontece na limpeza de materiais engordurados. Tudo bem? Se você conseguiu realizar suas atividades, meus parabéns. Se você não conseguiu realizar, tente fazer. Se você tiver alguma dúvida, a gente está disponível no WhatsApp, na plataforma Edu3 ou nos nossos encontros presenciais. Então essa aula foi mais voltada para aqueles faltosos, né, que por algum motivo não puderam estar presentes, mas você também pode ficar repetindo este vídeo, beleza? Então, gostou do vídeo? Curte e compartilha. Dá uma força pro professor. Até a próxima. Vejo vocês no nosso encontro presencial. Beleza? Fui.